Existem muitos livros apócrifos, mas eu estava curioso sobre quais deles podem ser encontrados no trio sinaíticos, vaticanos e alexandrinos. É útil saber isso, pois a moderna Septuaginta do século XXI é basicamente baseada neles. Mas também não posso perder de vista o fato de que entre 405 DC e meados de 1900, a Igreja Católica ignorou o texto grego e só usava a Vulgata Latina Católica Romana. Eles disseram ao mundo que ela era a Bíblia. A Vulgata Católica Latina foi traduzida para o inglês na Bíblia Douay-Rheims, o Novo Testamento em 1582 e o Antigo Testamento por volta de 1609 e 1610. Mas era um inglês tão latinizado que era praticamente ilegível. Depois, ela foi revisada por volta de 1750 por Richard Challoner. Atualmente, a versão do Douay-Rheims que os americanos costumam ter é de 1899. Os católicos se viram forçados a reconhecerem a exatidão da King James. Então, quando eles revisaram a Douay-Rheims, eles a deixaram parecida com a King James, porém inserindo nela os erros da Vulgata Católica Latina, que na visão deles eram melhorias. Melhorar a King James? Isso soa familiar. Por mais de 360 anos, entre 1610 e 1970, as Douay-Rheims foram a Bíblia Católica Inglesa. E por 1500 anos, todas as Bíblias católicas foram baseadas na Vulgata Latina Católica Romana. Mas tudo isso mudou quando o Sinaíticos foi imposto ao mundo em 1862, após ter sido encontrado, de repente, em 1844. Você está prestes a descobrir 1. O que o Sinaíticos fez aos apócrifos das Bíblias católicas. Então aprenderá 2. O real motivo dos católicos terem apócrifos em suas Bíblias. Faça uma viagem comigo pelo mundo e pelo livro de Tobias. Mesmo que você já tenha lido o livro de Tobias, saiba que está prestes a entendê-lo de uma forma que jamais esteve. Oi, eu sou o David Daniels, da Tick Publications. Antes de qualquer coisa, preciso te dizer o seguinte. Acabei de verificar por mim mesmo. No prefácio da versão padrão revisada, lemos estas palavras, abre aspas. No entanto, a King James tem graves defeitos. Em meados do século XIX, ou seja, meados de 1800, o desenvolvimento dos estudos bíblicos e a descoberta de muitos manuscritos mais antigos do que aqueles nos quais a versão King James foi baseada, tornou manifesto que esses defeitos são tantos e tão sérios que exigem uma revisão da tradução inglesa, fecha aspas. Em outras palavras, eles disseram que precisamos de uma nova Bíblia, pois novas descobertas foram feitas e elas melhorarão a Bíblia. Isso é falso. E eu provo. Em 1851, Sir Lancelot Charles Lee Brenton estava montando uma Septuaginta grega baseada no Vaticanos e no Alexandrinos. Ele também inseriu uma tradução em inglês na coluna ao lado. Tudo que já pesquisei acerca disso admite que este texto em inglês foi uma tradução totalmente nova que Brenton fez. Ele fez isso sobre os livros gregos comuns. Verifiquei isso ao longo dos anos. Só que ele não fez o mesmo com os apócrifos. Acontece que Brenton encontrou uma tradução com mais de 200 anos e a usou para traduzir corretamente o texto grego dos livros apócrifos presentes especificamente na dupla Vaticanos e Alexandrinos. Traduziu 11 desses apócrifos, sendo um deles de forma incompleta. Essa tradução que Brenton usou foi feita do grego, não do latim ou de qualquer outra língua. Adivinha qual foi essa tradução? A King James com apócrifos. Conforme expliquei no último vídeo, os tradutores da King James foram forçados, mesmo sob protesto e apresentando 7 objeções,
a incluírem os apócrifos na nova Bíblia. Eles se recusaram a localizá-los tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Então, tiveram a ideia de marginalizá-los numa seção separada, ou seja, numa seção apócrifa, na qual eles são chamados de apócrifos em cada coluna. Agora, perceba o que esses tradutores usaram na tradução dos apócrifos. Sabe, eu tenho comparado o texto grego com o inglês por mim mesmo. Os tradutores da King James claramente usaram na tradução dos apócrifos um texto alexandrino, algo como vaticanos e alexandrinos, justamente por saberem que esses livros não são inspirados. Espere um minuto. Isso significa, que eles tinham acesso aos manuscritos alexandrinos e utilizaram eles na tradução dos livros apócrifos que sabiam não serem canônicos. 2. Eles tinham o mesmo tipo de texto que hoje vemos no Vaticanos e no Alexandrinos. Todavia, eles os rejeitaram na hora de traduzirem os livros que eles sabiam serem verdadeiros e inspirados. Portanto, essa nota da versão padrão revisada e de outras Bíblias é mentira. E eu acabei de descobrir isso ontem à noite, quando comparei o grego de Tobias e de outros apócrifos com o inglês da King James com apócrifos. Por isso, Brenton escolheu o texto da King James, por causa dos apócrifos do Vaticanos. Ele não poderia fazer melhor. Por que traduzi-los novamente? Os tradutores da King James tinham e usaram um texto alexandrino semelhante ao Vaticanos e ao Alexandrinos para os apócrifos, os livros não inspirados. Os tradutores da King James tinham, mas rejeitaram esse mesmo texto para qualquer um dos livros inspirados. E a prova está aí, na Septuaginta com apócrifos do Sir Lancelot Brenton. Ou seja, os chamados textos melhores eram bem conhecidos. Eles não são novas evidências afinal. São? Tenho mais para mostrar, mas farei isso em outro vídeo. Vamos entrar agora no livro de Tobias. Você está prestes a ver um livro que contradiz a história, a geografia, a cartografia e a cronologia. Ele também contradiz outros livros bíblicos em temas como teologia, angiologia e soteriologia. Contradiz até a si mesmo. Então, por que esse livro está em tantas Bíblias? Um motivo é para te deixar confuso. E a sua confusão joga a favor da hierarquia católica romana. Você precisará recorrer até um padre ou figura de autoridade que consiga explicar Tobias para você. Por que todas essas contradições estão na minha Bíblia? O que esse livro significa? Desse modo, você passa a confiar em Roma e seus servos e deixa de achar que é capaz de entender as Escrituras. Mas, deixe-me lembrá-lo, estes livros apócrifos não são escrituras. Eles querem te deixar confuso para que você tenha de confiar num padre. Vou falar mais sobre isso em outro vídeo. Vamos começar? Por que Tobias? Bem, eu fiz um gráfico detalhado de todos os livros que estão no Vaticanos, no Sinaíticos e no Alexandrinos. E como os Sinaíticos têm um pedação do Antigo Testamento ausente, ele acaba tendo apenas 4 livros apócrifos em comum com os outros. Os 4 são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão e Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, também conhecido como Eclesiástico. Como Tobias é o primeiro deles, comecei por ele. Mas, caramba, o que eu encontrei nesse livro acabou me levando a focar um vídeo só nele. A trama de Tobias tem mais buracos do que um queijo suíço. É como uma peça ruim de teatro estudantil. Tem tantos erros que fiquei me perguntando quem o revisou. E isso é verdade
mesmo havendo pelo menos 3 versões diferentes de Tobias em Bíblias inglesas. Eu fiz um gráfico de 42 páginas só para descobrir algumas discrepâncias entre elas. Elas são tão diferentes. E eu não estou falando de uma ou duas palavrinhas diferentes, porém expressando a mesma verdade, como vemos em Mateus, Marcos e Lucas. E sim de algo muito parecido com a brincadeira do telefone sem fio, onde nunca é contada a mesma história. Bem-vindo a Tobias. Aqui estão as 3 versões em inglês dele. A primeira é a Vulgata Latina, representada pelas versões católicas do Abrahams e pela Bíblia Viva Católica, pelo menos boa parte. A segunda tem Vaticanos e Alexandrinos, que o Sir Lancelot Brenton diria corresponder ao texto de 10 dos livros apócrifos presentes na King James com apócrifos. E a terceira é um texto de Tobias totalmente diferente. Acrescenta 1.700 palavras ao texto grego, exclui 12 versículos de um lugar e 3 do outro. Esse texto é o Sinaíticos. Desde meados do século XX, o texto de Tobias nas Bíblias modernas foi mudado para a versão do Sinaíticos. Isso é impressionante, pois o texto dele não combina com praticamente nenhum outro. Nem com o da Vulgata, nem com o de Vaticanos e Alexandrinos. Até meados do século XX, o único manuscrito grego conhecido no mundo que combinava com os capítulos de 3 a 6 do Tobias do Sinaíticos era o manuscrito 319, encontrado no Monte Athos, Grécia, e foi datado de 1021 DC. Então, tanto o Pastor de Hermas como o Tobias presentes no Sinaíticos possuem textos que praticamente só combinam com manuscritos do Monte Athos, Grécia. Esse é o mesmo local onde aquele cara chamado Constantin Simonides alegou ter criado os Sinaíticos. É mera coincidência? Eu organizei as 3 versões em 3 colunas paralelas para garantir que eu não cometeria erros sobre o que diz Tobias em qualquer uma das 3 versões do telefone sem fio. Vou focar nos erros de história, cronologia, geografia e teologia. Mas vamos começar pelo início, com o problema do orgulho de Tobias, algo que nunca é criticado ou corrigido no livro. Por mais de 2 capítulos, o personagem de Tobias fica se gabando de sua justiça própria. Um exemplo, vemos em Tobias 1:3, na nova versão padrão revisada. Eu, Tobias, andava nos caminhos da verdade e praticava boas obras todos os dias da minha vida. Mas Provérbios 27:2 diz que se gabar é errado. Que um outro te louve, e não a tua própria boca. O estranho, e não os teus lábios. Agora, vamos à história. O editor de Tobias da Bíblia em inglês comum de estudo com apócrifos escreveu, abre aspas, o livro tem erros óbvios de geografia, cronologia e história. Fecha aspas. Em outras palavras, quem escreveu o livro não sabia onde os locais citados se localizavam ou quando as coisas aconteceram. Todas as 3 Bíblias de estudo de Oxford com apócrifos, a padrão revisada, a versão novo padrão revisada e a Bíblia em inglês revisada, admitem isso. Em Tobias 1:4, a padrão revisada diz abruptamente, abre aspas, tais dificuldades cronológicas e outras dificuldades históricas deixam claro que a história é ficção, fecha aspas. Elas estão certas. Se você aplicar datações históricas reais aos eventos narrados no livro, terá enormes complicações e contradições. É por isso que isto é considerado apócrifo e foi rejeitado pelos primeiros cristãos e pelos tradutores da King James. Eles sabiam que Deus não se contradiz. E há contradições em Tobias, mesmo quando fazemos as perguntas mais simples. Exemplo. Quantos anos Tobias tinha quando morreu?
Conforme o capítulo 1, verso 4, Tobias era ainda jovem em 928 AC. Mas segundo o verso 2 do mesmo capítulo, ele foi levado em cativeiro em 722 AC, ou seja, 206 anos depois. Então ele praticou todo tipo de boa obra até o versículo 21, que se passa em 681 AC, isto é, 41 anos depois, deixando Tobias com uns 250 anos. E isso tudo antes da história começar. Claro que isso é um problemão, pois de acordo com Tobias 14:2, nessa mesma etapa da vida ele tinha 62 anos segundo os sinaíticos, 58 segundo vaticanos e alexandrinos e 56 segundo a Vulgata Latina. No mesmo ponto. Isso dá uma diferença em torno de 188 a 194 anos para a idade sugerida em Tobias 1, de 1 a 5. Ora, ele nasceu em 928 AC ou nos anos 740 AC? As versões não podem estar todas corretas. Essa história parece falsa, assim como o próprio Tobias. Tobias afirma que foi cativo sob o reinado de Salmanasar, que ele diz ter conquistado as tribos do norte de Israel. Todavia, Salmanasar morreu antes que as tribos do norte fossem tomadas. Tobias citou o rei errado. O rei conquistador aqui não foi Salmanasar, e sim Sargão II. Só que Sargão II nem sequer está no livro de Tobias. Nos versículos 2 e do 13 ao 16 do capítulo 1, é dito que Tobias foi servo de Salmanasar em Nínive até a morte do rei em 705 AC, momento em que seu filho Senaqueribe toma seu lugar. Impossível! Salmanasar estava morto há 17 anos, e ainda por cima o pai de Senaqueribe foi Sargão II. Como alguém serve a um rei por 17 anos e não sabe o nome dele? Tobias esqueceu o nome do rei a quem serviu por 17 anos, ou Tobias é uma farsa. Portanto, esses são alguns dos problemas de história e cronologia. Agora, vamos ver um pouco dos erros de geografia. Após analisar isso aqui algumas vezes, me ocorreu que a versão contida nos Sinaíticos pode ter sido inventada justamente para amenizar algumas falhas de vaticanos e alexandrinos. Exemplo, em Tobias 6:9, vaticanos e alexandrinos dizem que Tobias e o anjo Rafael disfarçado se aproximaram de Ragés. Mas os sinaíticos já diz que se aproximaram de Ecbátana. Só que Ragés está a mais de 280 quilômetros de Ecbátana em linha reta. Muitas bíblias de estudo tratam este tipo de trajeto apenas como uma linha reta, mas as pessoas não voam. Estamos falando de uma distância que exige uma longa jornada caminhando. Eles andavam e precisavam de estradas, de modo a terem um caminho mais fácil e seguro. Perceba, em linha reta, são 282 quilômetros de Ecbátana a Ragés e 515 quilômetros de Nínive a Ecbátana. Mas a distância a pé é maior do que isso. Usando o mapeador bíblico de David Barrett, eu pude encontrar as rotas comerciais atuais. Isso muda a coisa de figura. Agora podemos ver que, na verdade, são 722 quilômetros de Nínive a Ecbátana e mais de 360 quilômetros de Ecbátana a Ragés. Primeiro, trata-se de uma viagem enorme, e isso me faz questionar se o que o anjo disse em Tobias 5:6 dos Sinaíticos, que eles podiam caminhar até Ragés em apenas 2 dias, era possível. E é também nos Sinaíticos que Rafael diz que Ragés está nas montanhas e que Ecbátana está numa planície. Mas na verdade é o oposto. Obviamente, a Vulgata e a Douay Rheims são bem piores, pois dizem que Ragés está no monte de Ecbátana,
sendo que Ecbatana fica a 282 quilômetros de distância. Eles não podiam mover a montanha. Percebe como ninguém sabia realmente como verificar essas coisas antes do advento da arqueologia moderna? Você podia dizer que qualquer coisa estava em qualquer lugar e as pessoas acreditariam em você. Como eles poderiam verificar? Agora, voltemos à diferença entre as versões dos Sinaíticos e do Vaticanos. O que devo entender? Que o anjo estava levando Tobias para viver em Ecbatana? Ou que Rafael estava levando Tobias para Ragés, a 360 quilômetros? Se for Ecbatana, pelo menos faz mais sentido, mas isso põe os católicos numa sinuca de bico. Desde pelo menos 405 DC até os anos 1900, ou seja, por 1500 anos, as Bíblias católicas alegaram que eles foram para Ragés. Você só tem 3 opções. 1. A Bíblia católica errou por 1500 anos. 2. A Bíblia católica errou nos últimos 50 anos. Ou 3. A história de Tobias é falsa. Só recentemente eles migraram para o Tobias dos Sinaíticos. Só agora eles confiam nele? Não é possível. Confiar nos Sinaíticos também causa outros problemas. Veja bem, faltam 12 versículos inteiros da passagem dos conselhos que Tobit deu a seu filho Tobias. Ele salta do versículo 7a ao 19, sendo que as Bíblias católicas precisam desse trecho devido a uma certa doutrina declarada em 2 de seus versículos. Volto nisso depois. Há também outro trecho ausente entre os versículos 7 e 9 do capítulo 13. Algumas versões, como a Bíblia em inglês comum, preenchem a lacuna com uma revisão de Tobias em latim. Outras, como a nova versão padrão revisada, já usam vaticanos e alexandrinos para preencherem o que falta. Eu acho que eles escolhiam o texto que lhes fosse mais cômodo. O que não é, aliás, uma boa técnica. As escrituras dizem respeito à verdade, não à comodidade. Então, repito, Tobias não é escritura. Você sabe como a Sociedade Bíblica Americana descreveu os 12 versículos que faltam no capítulo 4? Você pode ler na Bíblia das Boas Novas com deuterocanônicos e apócrifos. Abre aspas. A tradução dos versículos 7b a 19b foi acidentalmente omitida no manuscrito grego normalmente seguido por esta tradução. Fecha aspas. Gostaria de saber por que eles não mencionaram o nome dos Sinaíticos. A Bíblia de Estudo em inglês comum com apócrifos chama isso de uma lacuna. Não é interessante? Quando eles querem os versículos, como aqui, eles chamam de uma lacuna e dizem que os sinaíticos acidentalmente os omitiu, como se soubessem os motivos dos copistas. Mas quando são 12 versículos de, por exemplo, Marcos 16, de 9 a 20, que fala das aparições do Cristo ressurreto, aí eles de repente dizem ser um final adicionado tardiamente. E também, nas edições mais críticas do Novo Testamento grego, o Evangelho de Marcos termina em 16:8. Pescou essa? Edições críticas, não textos gregos. Todo manuscrito grego, exceto 2, sinaíticos e vaticanos, possui Marcos 16, de 9 a 20. Porém, edições críticas não são manuscritos gregos antigos, e sim textos gregos modernos, à base de recorta e cola, feitos por críticos da Bíblia que puseram o que quiseram e deixaram de fora o que não quiseram. De modo que é óbvio que esses versículos não estão nas edições mais críticas. Eles mesmos os limaram. Só que eles estão em todos os manuscritos gregos, menos naqueles que eles gostam, sinaíticos e vaticanos. Esses caras são trapaceiros. Você precisa estar atento a cada palavra que eles usam. Portanto, existem grandes erros cronológicos, geográficos e textuais em Tobias. Por que alguém em sã consciência promoveria um texto tão cheio de buracos e que contradiz a quase tudo o que se possa imaginar, inclusive a si próprio?
Por causa do que estou prestes a te mostrar, a doutrina. Existem algumas doutrinas presentes nesse livro que se mostram muito úteis ao sistema religioso católico romano de escravidão. Primeiro, deixe-me mostrar o que eles não podiam deixar de fora do capítulo 4, o conselho que Tobit deu a seu filho Tobias. Tobias 4, de 11 a 12. Segunda do Ehims, porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. A esmola será para todos os que praticam um motivo de grande confiança diante do Deus Altíssimo. Tobit é útil à a doutrina católica, de pagamento para sair do purgatório, dentre outras indulgências. Eles pagam para não irem para lá ou diminuírem o tempo em que queimarão lá. Agora, vejamos um pouco sobre os anjos. Na história, Rafael admite ser um dos 7 anjos que estão diante de Deus. Mas ele não age como os anjos de Deus na Bíblia. Terei de contar um pouquinho da história. No capítulo 5, Tobias sai à procura de um homem honesto que o ajude a viajar até Ragés para recuperar para seu pai, pesque essa, 10 talentos, 570 libras de prata, o equivalente ao resgate de um rei. E isso com um cara que ele nunca conheceu, em estradas que nunca viajou, andando 1.089 km para cima e 1.089 km de volta, sem esperar qualquer problema ao longo do caminho. E eles nunca consideraram que o companheiro de viagem escolhido poderia levar tudo. As pessoas se roubam e se matam por muito menos. A credibilidade dessa história cai para dígitos negativos. Então, depois de conversar com seu pai cego, Tobias sai pela porta e encontra um cara quase que instantaneamente. Não, eles não quiseram dizer que ele realmente tinha asas. Isso é apenas, você sabe, artistas. Ele diz ser um parente e estar em busca de trabalho. Então ele disse conhecer a família que Tobias ia visitar, sendo que Tobias não contou isso publicamente. Ele afirma conhecer as estradas, as montanhas e vales, mas eu já expliquei que ele errou sobre isso. Além disso, Tobit, o pai, com certa cautela, pergunta quem ele é e de que tribo ele vem. E a primeira resposta desse anjo é: por quê? Você quer contratar um homem ou uma tribo? Isso não é suspeito? Sim, é. Então Tobit perguntou novamente quem ele era e de quem era filho. E Rafael diz no capítulo 5:13, na Nova Bíblia Católica Americana, sem brincadeira, ele diz o seguinte: eu sou Azarias, filho do grande Hananias, um dos seus parentes. Portanto, Rafael não é apenas um anjo ignorante em geografia. Ele também é mentiroso. Mas o comentarista da Bíblia em inglês comum diz, abre aspas, que ele precisou contar algumas mentiras brancas, fecha aspas. Não estou nem um pouco apaixonado pelas doutrinas que estou vendo neste livro. Só que essas mentiras brancas são boas o bastante para o cego Tobit. Ou seja, ele confia que um estranho, que aliás não vê há 20 anos, lhe pagará suas riquezas, bem como arrisca a vida de seu filho numa viagem de ida e volta que leva 2.179 quilômetros. Inclusive, sua esposa duvida que Tobias volte e ele a repreende. Apócrifos são cheios de esquisitices, mas o tempo só me permite citar mais algumas delas. Eu poderia fazer isso por horas. De volta a Rafael, ele age o tempo todo como um profeta, adivinhando coisas sobre Tobias, que por sua vez nem sequer contesta. Ele nunca fala: ei, espere um minuto, como você sabe todas essas coisas? Ele simplesmente confia num sujeito super estranho que nunca viu mais gordo. Aqui, vemos um deles abrindo um peixe que atacou seu pé e guardando o coração com fel e fígado numa bolsa pelas próximas semanas.
Então ele é ensinado a queimar o coração e o fígado em brasas para perseguir o demônio Asmodeu, que matou seguidamente 7 homens que tentaram contrair núpcias com uma senhora chamada Sara, que por acaso também é parente de Tobias. E o anjo sabia de tudo isso. Sabia que existem bruxos e feiticeiros que fazem rituais desse tipo? E no capítulo 12 vêm as doutrinas mais graves. No capítulo 12:9 da Doehims, o anjo diz: porque a esmola livra da morte. Ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Não! Existe só uma forma de eliminar os pecados. Hebreus 1:3 fala o seguinte sobre o Senhor Jesus: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E Hebreus 9:22 diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Somente o sangue derramado do Senhor Jesus Cristo tira pecados. Nenhuma boa obra que nós, pecadores, possamos fazer, nem mesmo uma rica esmola, pode substituir a obra finalizada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. A Bíblia em inglês comum, aprovada pelo meu antigo seminário, traz o capítulo 12:9 de Tobias mais completo. Dar aos pobres salva da morte e lava todo o pecado. Não, não. Apocalipse 1:5 diz o seguinte sobre o Senhor Jesus Cristo: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Não poderia ser mais claro do que isso. Este livro de Tobias não é apenas inútil para a doutrina. Também contém doutrinas de demônios. E finalmente Rafael, tendo agora revelado seu eu mentiroso, diz ser um anjo de Deus no capítulo 12:12 do texto tipo Vaticanos Alexandrinos. Eu trouxe a lembrança de suas orações perante o santo. E no versículo 15 ele diz: eu sou Rafael, um dos 7 anjos santos que apresentam as orações dos santos e que entram e saem diante da glória do santo. Deus não ouve orações diretamente? O Salmo 65:2 é tão claro quanto o cristal ao mostrar o que Davi fala para Deus. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. E 1 Timóteo 2:5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não precisamos da mediação de anjos. Precisamos apenas do nosso Deus, o Pai, de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo para que possamos orar no Espírito ao Pai e em nome do Filho. Então, por que este livro ou qualquer livro apócrifo numa Bíblia? Isso aconteceu com a King James, mas só porque os bispos da igreja inglesa forçaram os tradutores contra sua vontade. Mas eles tiveram uma ideia: pôr esses livros numa zona morta, ou seja, nem no Novo nem no Antigo Testamento. E foram postos nas Bíblias católicas por apoiarem as doutrinas católicas de purgatório e indulgências, isto é, pagar dinheiro para sair da punição pelos pecados. E sem falar na doutrina dos anjos mediadores. Eles também os usaram para ensinar a doutrina de que o sangue derramado de Cristo não foi suficiente, pois seria necessário esforço humano para ser salvo e ir para o céu. E foram postos em Bíblias ecumênicas por um grande motivo: criar confusão. Consequentemente, isso exalta os livros apócrifos enquanto rebaixa os verdadeiros livros bíblicos. Veja estes comentários da Bíblia em inglês comum, abre aspas. O livro é melhor entendido como um romance histórico, fecha aspas. Ou seja, a trama se passa num período histórico, mas nunca aconteceu de fato. Depois, o comentarista diz, abre aspas,
O autor estava mais interessado em entreter e encorajar do que em narrar fatos históricos, de modo que o livro deve ser lido junto a outros romances históricos, como Ruth, Esther e Judite. Fecha aspas. Pescou isso? Ele foi escrito como um fato histórico, mas nunca aconteceu. Ou seja, o comentário está afirmando que Ruth e Esther também nunca aconteceram. É isso que você recebe quando confia num católico para interpretar a Bíblia para você. Ah, eu te contei? O editor deste livro de Tobias, na Bíblia em inglês comum, é um padre jesuíta, Daniel J. Harrington, da Companhia de Jesus da Faculdade Jesuíta de Boston. E o editor-geral é Joel B. Green, o mais novo decano da Escola de Teologia de Fuller. 9 professores do Fuller contribuíram para esta Bíblia de Estudo. Portanto, ela tem o selo de aprovação Fuller. Portanto, o objetivo dos apócrifos é trazer confusão. Quando você está confuso, para onde vai? Eles querem que você corra até um padre, entendeu? Isso aconteceu na Bíblia em inglês comum. Todas as racionalizações, sugestões e explicações doutrinárias foram feitas ali mesmo por um padre jesuíta. Não importa quantos anos uma história tem, é apenas uma história. E uma história muito perigosa em se tratando deste assunto. Este é um exemplo perfeito do porquê dos tradutores da King James impedirem os apócrifos de ficarem dentro do Novo ou do Antigo Testamento. Só para isso, eles usaram os textos vaticanos e alexandrinos em sua tradução para o inglês. Mas qualquer um que inclua livros apócrifos no cânone da Bíblia estará colocando palavras corrompidas do homem junto às santas palavras de Deus. Eles usaram um texto como vaticanos para os apócrifos. Porém, os rejeitaram totalmente como escrituras reais. Em ambos os testamentos. E esses tradutores nos deram a Bíblia King James, testada e provada por mais de 400 anos. E eu amo todas as palavras dela. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.